Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas, consultor de segurança da informação e segurança cibernética com mais de 19 anos de experiência nessas áreas. E hoje, 12 de junho, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A atualização de junho de 2025 do CIS Benchmarks. Falsa sensação de segurança na automação com inteligência artificial. E Sompo anuncia vazamento de 17,5 milhões de registros. E eu começo com essa notícia que fala: a atualização de junho de 2025 do CIS Benchmarks. Os seguintes benchmarks do CIS e kits de construção do CIS foram atualizados ou lançados recentemente. As principais atualizações estão destacadas abaixo. CIS Amazon Elastic Kubernetes Service. Benchmark V1.7.0. Esse benchmark incluiu suporte para clusters Kubernetes construídos nas versões Kubernetes V1.29, 1.30 e 1.31. Mais de 25 recomendações foram adicionadas ou aprimoradas, o conteúdo de avaliação automatizada foi melhorado, o benchmark e as recomendações foram atualizados para suportar o Kubernetes V1.31, e agradecimentos especiais à comunidade Kubernetes do CIS por tornar isso possível. Eu vou citar aqui, pessoal, exatamente quais foram os capítulos que foram atualizados. Todas as atualizações seguem uma estrutura muito parecida, de dizer exatamente o que foi aprimorado nessa nova versão. CIS Cisco iOS XE 17.x Benchmark V2.2.0, CIS Google Cloud Platform Foundation Benchmark V4.0.0, CIS Microsoft 365 Foundation Benchmark V5.0.0, CIS Microsoft SQL Server 2019 Benchmark V1.5.0 atualização final, CIS Microsoft SQL Server 2022 Benchmark V1.2.0, CIS Microsoft Windows 10 Enterprise Benchmark V4.0.0, CIS Microsoft Windows 11 Standalone Benchmark V4.0.0, CIS Microsoft Windows Server 2022 Benchmark V4.0.0, CIS Oracle Cloud Infrastructure Container Engine for Kubernetes Benchmark V1.7.0, CIS SUSE Linux Enterprise 12 Benchmark V3.2.1 e CIS VMware ESXi 7.0 Benchmark V1.5.0. Quem quiser saber detalhes sobre esses novos benchmarks, basta acessar o site www.cissecurity.org. Como boa parte dos profissionais já utilizam, esses benchmarks do CIS são utilizados basicamente para hardening. Então você quer saber quais são as boas práticas de configuração para algum sistema específico ou para algum serviço, muitos deles já estão definidos pelo CIS. Então uma forte recomendação é que se você está começando um trabalho, quero fazer as configurações utilizando as boas práticas de segurança, obviamente homologando, né, cada uma dessas configurações, fazendo um ambiente mais controlado antes de replicar isso, né, para todo o ambiente. Mas o CIS é talvez a melhor referência hoje para hardening, para configuração de segurança. Então fica aqui a dica, espero sinceramente que você tire proveito dessas atualizações que estão realmente muito interessantes. Falsa sensação de segurança da automação com IA. Especialistas ressaltam como a sensação de visibilidade e controle promovida pela IA em sistemas de OT e infraestruturas críticas pode ser perigosamente ilusória. Por isso, o futuro exige tecnologia inteligente, mas com controle humano no centro. À medida que tecnologias autônomas e inteligência artificial se tornam protagonistas na tecnologia operacional e infraestruturas críticas, a Checkpoint Software, pioneira e líder global em soluções de cibersegurança, chama a atenção para um novo tipo de vulnerabilidade, a ilusão de controle. Com a integração crescente de sensores inteligentes, algoritmos de IA
e conectividade em tempo real, setores como energia, manufatura e abastecimento de água estão cada vez mais dependentes de sistemas autônomos para decisões operacionais. Embora essa automação prometa eficiência, resposta rápida e manutenção preditiva, também traz um nível inédito de complexidade e exposição a riscos que, muitas vezes, não são percebidos até que se tornem críticos. Esses sistemas operam com grande autonomia, adaptando-se constantemente a novas condições e aprendendo com dados em tempo real. No entanto, quanto mais independentes se tornam, mais difícil é entender como decisões estão sendo tomadas, especialmente quando modelos de IA funcionam como caixas pretas, sem explicação clara para suas ações. Além disso, a interconexão entre sistemas de TI e OT elimina barreiras tradicionais de segurança, criando novas superfícies de ataque. No contexto Brasil, a transformação digital industrial também avança rapidamente. Segundo dados do governo e do setor privado, o país investirá mais de 20 bilhões de reais até 2026 para modernizar suas infraestruturas críticas e indústrias com tecnologias de automação e inteligência artificial. Setores como energia, manufatura, agronegócio e saneamento têm adotado sistemas autônomos para otimizar processos, mas ainda enfrentam desafios relacionados à segurança, transparência e governança desses sistemas. A IA transformando ambientes OT ao permitir análises em tempo real, manutenção preditiva, respostas dinâmicas e orquestração em larga escala, aqui estão alguns exemplos principais de aplicação de IA. Manutenção preditiva. Na manufatura, modelos de IA prevêem falhas de máquinas com base em métricas como análise de vibração e imagem térmica, reduzindo o tempo de inatividade. Detecção de anomalias. No setor de energia, a IA monitora a tensão e frequência para detectar anomalias no desempenho da rede antes que ocorram apagões. Sistemas de controles autônomos. No tratamento de água, algoritmos de IA ajustam dinamicamente dosagens químicas e operações de válvulas com base em dados de sensores. Essas implementações fazem parte da indústria 4.0, em que sistemas cyberfísicos, CPS na sigla em inglês, para Cyber Physical Systems, não apenas automatizam processos e aumentam a eficiência, mas também dissolvem as fronteiras entre TI e OT. Tradicionalmente, sistemas OT eram isolados, desconectados e protegidos de redes externas por razões de segurança. Agora, com sensores inteligentes, computação em nuvem e dispositivos conectados na borda, essas fronteiras estão desaparecendo. TI e OT estão se entrelaçando profundamente, criando oportunidades, mas também novos riscos à medida que os sistemas se tornam mais interdependentes. Os especialistas da Checkpoint Software apontam para um paradoxo da autonomia, o qual reside no equilíbrio delicado entre controle humano e independência da máquina. Sistemas autônomos são projetados para operar sem intervenção humana constante, com o objetivo de melhorar a eficiência e a capacidade de resposta. Porém, isso reduz a supervisão direta dos operadores humanos. Ao mesmo tempo, sistemas baseados em IA continuam evoluindo, adaptando-se seus modelos de decisão de forma imprevisível e muitas vezes incompreensível. Agravando essa situação, muitos mecanismos de segurança ainda são baseados em pressupostos obsoletos que não refletem o comportamento dinâmico das IAs modernas. Assim, a própria autonomia, que visa aumentar a segurança e o controle, pode paradoxalmente introduzir novos riscos e incertezas, destacando a necessidade urgente de mecanismos de supervisão adaptativos. Ou seja, a autonomia introduz uma nova classe de ameaças, sistemas que podem ser manipulados, enganados ou reprogramados por adversários. Os atacantes não precisam mais quebrar um sistema para confundir ou envenenar sua lógica de decisão. Nesse sentido, é importante aos CISOs de OT que não presumam que visibilidade significa controle. Devem tratar a autonomia como um risco de terceiro, revisando-a regularmente, testando-a com rigor e sempre mantendo um mecanismo de intervenção humana. No mundo da indústria 4.0, o controle não significa apenas emitir comandos, mas garantir que as intervenções por trás deles sejam compreendidas e executadas com segurança. Os especialistas da Checkpoint Software reforçam que estamos ingressando em uma era em que decisões autônomas controlam resultados físicos, em que máquinas regulam fluxos de energia, dosagens químicas e braços robóticos. Contudo, a ilusão de controle é perigosa.
não porque a autonomia falha, mas porque ela falha de forma silenciosa e por vezes catastrófica. Assim, para proteger o futuro, os CISOs de OT devem questionar toda suposição sobre visibilidade, confiança e controles em sistemas OT inteligentes. Esse tema ele é realmente interessante e eu concordo muito com a visão da matéria. A gente está indo por um caminho onde pretendemos substituir parte da força braçal, a dependência que temos hoje de pessoas, pela autonomia e capacidade computacional de ser realizada algumas automações e tomadas de decisões em tempo real, etc, etc. Agora, você, fazendo uma analogia, obviamente, tá? Você confiaria a segurança da sua casa a alguém que você não conhece os princípios, os antecedentes criminais, a índole, os valores, etc? Eu imagino que não. Então, por que muitos estão delargando as questões de segurança para a inteligência artificial? Ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, obviamente ela pode apoiar e trazer grandes benefícios para operações, incluindo para questões de segurança, mas sem um adequado alinhamento com as expectativas de negócio, sem adequados controles para garantir que se sabe a linha de atuação e que se limita inclusive os poderes de tomada de decisão a determinados pontos, estaremos incorrendo em riscos que por vezes talvez desconheçamos. É como contratar uma pessoa para cuidar da casa sem ter menor informação ou mesmo saber se a pessoa é de boa índole ou não. E na última matéria de hoje, Sompo anuncia vazamento de 17,5 milhões de registros. A Sompo Japan Insurance Inc. anunciou ao mercado em Tóquio que um total de 17,5 milhões de registros de clientes podem ter vazado de seu sistema. Segundo o comunicado da empresa, entre 17 e 21 de abril, uma pessoa que não trabalha para a empresa conseguiu acessar as informações. Até o momento não foi confirmado que essas informações tenham sido usadas para fins ilegais. As informações que podem ter sido visualizadas ou vazadas externamente incluem nomes de segurados, informações de contato e número de apólices. Alguns dados podem ser duplicados. Aproximadamente 7,27 milhões de itens eram informações pessoais, como nomes e informações de contato. Há aproximadamente 8,44 milhões de itens de dados que não podem ser usados para identificar indivíduos, a menos que sejam verificados no banco de dados da Sompo Japan. Em 25 de abril, a Sompo anunciou que havia sido acessada ilegalmente e que informações de clientes poderiam ter vazado. Além de contatar individualmente os clientes cujas informações possam ter vazado, a empresa criou um helpdesk dedicado para lidar com a situação. Embora não haja evidências de uso indevido até o momento, este é considerado um dos maiores incidentes de acesso não autorizado envolvendo uma empresa japonesa. De acordo com a Tokyo Shoku Research, houve, no ano passado, 189 casos de vazamento e perdas de informações pessoais anunciados por empresas listadas em bolsa e suas subsidiárias, um aumento de quase 40% em relação a 2021. A causa mais comum foi infecção por vírus, acesso não autorizado, 114 casos, respondendo por 60% do total. O maior caso de vazamento no Japão foi registrado em 2014 na Benici Corporation, aproximadamente 35 milhões de registros, quando um funcionário de uma empresa terceirizada roubou informações pessoais. Mais recentemente, a Internet Initiative Japan, IIJ, anunciou em abril de 2013 que aproximadamente 4 milhões de registros de usuários de serviços de e-mail podem ter sido vazados devido ao acesso não autorizado. Em outubro de 2011, uma subsidiária da NTT West Japan anunciou que mais de 9 milhões de registros pessoais haviam sido vazados devido ao roubo de dados por um ex-funcionário temporário, e o presidente da NTT West Japan posteriormente renunciou ao cargo. São situações preocupantes. Perceba, a partir desta matéria, uma tendência de aumento de quase 40%. Vocês acham que essa é uma realidade isolada apenas do Japão? É óbvio que não.
Nós estamos vendo uma série de incidentes acontecerem, vazamentos em cima de vazamentos também acontecendo. Ora, mas se não estávamos falando de aculturamento de segurança, implementação de leis para a proteção desses dados que estão vazando agora, como GDPR, LGPD, por que a gente ainda está vendo tantos vazamentos? A resposta é clara. Porque nós não atingimos o nível de maturidade em controle de segurança capaz de atender os interesses das leis e os interesses das pessoas. Então o que a gente está vendo aqui é uma tendência preocupante e o convite que eu faço é para que a gente continue acelerando justamente na definição das estratégias e na melhoria dos controles, porque do contrário, essa tendência de aumento constante permanecerá se materializando. Bom, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, curta para que ele possa chegar para mais pessoas. Se você gostou do conteúdo, salve e compartilhe com colegas e amigos, porque dessa forma trabalharemos aspectos de conscientização. E com maior conscientização, maior aculturamento sobre segurança da informação e segurança cibernética. Então vamos juntos por mais cultura de segurança da informação. Por hoje é isso, ótimo dia, um abraço e até a próxima.